Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e sejam muito bem-vindos ao canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Josi Luiza e eu quero te convidar a dar um tour aqui pelo canal para você conhecer os nossos conteúdos. E se gostar, eu quero te convidar a fazer parte da família Josi Luiza, se inscrevendo no canal, no botãozinho que fica aqui embaixo. Olha que coisa mais fácil, mais prática. Gente, o que acontece? Eu nunca imaginei que eu iria criar uma websérie aqui sobre tentantes. Eu até falei, eu vou dando algumas dicas, tal. Na verdade, o intuito do canal nunca foi dar dica de experiência minhas, né? Era de experiência, no caso, que eu falo de saúde, de vida. Era mais sobre beleza, falar só sobre beleza, e as coisas foram acontecendo. E já tem um tempo que Deus tá me incomodando pra mim começar a gravar vídeos assim, tá? Deus tem me incomodado mesmo. Se dependesse de mim, eu não iria trazer nada disso aqui. Porque eu acho que a gente expõe demais a vida. A gente fala muito e nem todo mundo gosta da gente. Tem gente que fica ali na torcida, contra. E quando acontece alguma coisa de ruim, a pessoa vibra, a pessoa bate palma, a pessoa comemora e fala bem feito, se acha melhor que os outros. A pessoa às vezes nem te conhece direito, mas ela tem uma impressão ruim sobre você e ela vai, sabe, jogando tudo que não presta sobre você. Então, isso pra mim não é muito confortável trazer essa websérie, mas eu sei que Deus vai abençoar a vida de muitas mulheres através dessa websérie, através desses conhecimentos, dessas experiências que eu vou passando. Para começar, eu não estou tentando engravidar no momento, não estou tentando, tá? Mas eu quero contar a minha história, tá? Sobre tentar engravidar, né? Eu quero contar a minha história pra vocês. Então vamos lá, gente. Eu nunca quis ter filho até uma certa idade. Eu nunca quis ter filho. Eu não nasci com aquele instinto pra ser mãe. Sabe aquelas criancinhas que brincam de boneca? Ai, minha filhinha, eu quero casar, quero ter uma casa, quero ser mãe, quero ter meus filhos. Eu escutei uma colega de maquiagem que ela falou que o sonho dela, desde pequena, ela já colocava um monte de bolsa assim no ombro, pegava as bonecas, que o sonho dela era ser mãe, ela já queria ser mãe, sabe? Ela não via outra coisa, se eu não me engano foi isso, ela não via outra coisa na vida dela a não ser mãe. Não era meu sonho. Não era uma coisa que eu odiasse, era uma coisa simplesmente que eu não tinha vontade. Eu não tinha vontade de ser mãe. E aí eu acho que eu tava com meus 24 anos. Foi quando Deus me deu um sonho, tá? Antes disso, Deus já tinha usado pessoas pra mim. Deus usou um rapaz até dentro do ônibus pra me entregar uma profecia sobre filhos, tá? E esse rapaz entregou que eu teria o meu primeiro filho, que seria isso, assim, assim, assim. Ele entregou. E, tipo assim, eu falei assim, amém. Mas eu não tinha vontade, eu só falei assim, amém, tá bom. Sabe, vida que segue, foi isso. E aí depois Deus foi usando outras pessoas, tal. E quando eu tinha mais ou menos 24 anos, eu tive um sonho que eu tinha uma bebê, uma menina, tinha até um nome essa menina, tal, e eu era apaixonada por aquela menina, aquela coisa assim, sabe, de neném, aquela coisa mesmo. E, gente, quando eu acordei com desejo de ser mãe. Foi daí que passou o desejo, que eu comecei a ter desejo em ser mãe. Minha vida foi passando, tal, mas aquilo pra mim não era uma prioridade. Pra mim ser mãe eu precisava casar primeiro, tal. E também eu não tinha muito aquela coisa de quero casar. Ai, sou louca pra casar. Não, eu não tinha isso porque eu tinha me decepcionado já bastante. Até que eu conheci uma pessoa que essa pessoa me deu vontade de casar, sabe? Através dessa pessoa. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tá? Desculpa se vocês acharem que eu tô sendo muito longa, mas é que eu preciso explicar a história. E aí essa pessoa eu tive vontade de casar, mas aí não rolou, né? Não rolou, mas aquilo despertou em mim. Aí sim eu comecei a orar a Deus que eu queria casar, que eu queria encontrar alguém e tal, blá. E nisso, aí passou os anos, né? Foi passando as coisas, conheci outras pessoas, tal. E não deu certo até que conheci meu esposo e tal. E ele já vinha com o desejo de ser pai. Assim que eu conheci ele já falou de cara que queria ser pai e tal, papapá. Só que aí eu fui morar com ele, um ano e pouquinho depois que a gente tinha se conhecido, tava namorando, eu fui morar com ele, né? Eu não casei, né? Infelizmente, eu não casei de cara. Eu fui morar com ele, né? E eu paguei um preço muito alto por isso, porque eu acredito dessa forma, tá? Quem não acredita, não tem problema, não julgo a sua vida, eu acho que cada um tem que tomar suas decisões. Mas no meu caso, eu paguei um preço muito alto. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria atrás, né? Pra não pagar um preço tão alto, né? Mas ok, né? Vida que segue. E aí nisso, gente, eu conversava muito com ele, falava assim, não quero ter filho agora, não, a gente precisa ter casa, a gente precisa ter uma estrutura, não, a gente nem casado não é, não. E aí em 2013 a gente casou, final de 2013 a gente conseguiu casar. Desculpa pela minha cadeira que tá muito barulhenta.
a gente conseguiu casar só no cartório, tá? Até hoje eu não pude casar na igreja. Só que o meu irmão, que é pastor, tava lá no meu casamento no cartório, e assim que a juíza de paz, né, lá fez tudo que tinha que fazer, ele colocou a mão sobre as nossas alianças, assim, sobre as nossas mãos, ele orou e consagrou o nosso casamento a Deus, tal. Então, eu sou casada perante Deus também. E a palavra de Deus fala: o que é ligado na terra é ligado no céu. Então tá tudo certinho. O tempo foi passando e eu ainda achava que não era tempo da gente ter filho. E aí a gente já tava com a casa aqui, tudo direitinho. Óbvio que tem obra pra fazer, muita coisa pra fazer. E na nossa vida a gente sempre tem que ter algo, vai ter algo pra fazer. E aí minha irmã ficou doente em 2015, né? Ela descobriu um câncer e tal, e aquilo foi muito assim, aquilo chocou a nossa família. E quando foi em 2016, ela deu uma melhorada, depois ela piorou. Aí quando foi em 2016, eu analisei assim a minha vida, analisei tudo, eu falei: cara, eu não posso perder tempo, eu preciso ter meu filho logo. E aí eu falei com ele, eu falei: vamos engravidar? Vamos tentar engravidar? Porque eu acho que já tá na hora da gente engravidar. Mas foi uma coisa que eu não perguntei a Deus se era tempo dele, nada disso. Eu quis engravidar logo, tal, aquela coisa toda. E aí você já conhece a história da gravidez ectópica, que eu não vou contar, tá aqui. E isso foi muito rápido, gente. Eu tentei engravidar, assim, foi coisa de 2 meses, se eu não me engano, que a gravidez ectópica apareceu, tá? Passou 1 ano e pouquinho, eu deixei que passasse 1 ano, eu falei pra ele: não vou tentar engravidar. A médica falou pra mim assim: olha, se você quiser engravidar depois de 3 meses, você pode. Só que, tipo assim, o ideal é que você espere um pouco mais, né, pro seu organismo estar mais recuperado, tal, você está mais forte, que a gente perde muito sangue e tal. E aí eu falei assim: beleza, eu vou esperar dar 1 ano. E aí conversei com ele: ó, vou esperar dar 1 ano pra me tentar engravidar. Aí nesse processo, perdi até essa minha irmã, a gente perdeu ela infelizmente, e você começa, quando você tem perdas, quando você tem doença, você começa a tomar atitudes assim por impulso, porque você acha assim: a vida é muito curta, meu Deus, caramba, eu tenho que fazer logo, porque, né, então a gente começa a ter atitude por impulso. E nisso eu tava, né, no meio disso tudo aí. E só que, gente, Deus falava comigo que não era tempo. No meu coração, antes da gravidez ectópica, Deus já estava falando no meu coração que não era tempo, não era tempo. E é muito importante a gente ouvir a voz de Deus no nosso processo de tentante ou de qualquer outra coisa na nossa vida. É importante a gente ouvir a voz de Deus, a voz do nosso coração, aquela voz ali que tá falando baixinho pra você. É importante você ouvir isso. E quando passou esse período aí dela, da perda dela, que foi em junho, eu fiquei muito arrebentada, que foi 2 dias depois do meu aniversário. Então aquilo, e tipo assim, eu não tinha me curado ainda da perda do meu irmão, e aí perder minha irmã, então foi uma coisa assim muito, sabe, que te arrebenta. Isso fez com que eu tomasse outras decisões também na minha vida, né? E aí nisso, eu falei pra ele: tá na hora da gente tentar engravidar de novo. Aí ele falou assim: beleza, vamos tentar. Eu, né, com as minhas decisões, sem ouvir a voz de Deus. E aí eu passei por um processo também muito complicado, que realmente eu não quero falar aqui, né? Eu não, tem certas coisas que não vale a pena a gente ficar falando, que não vai acrescentar, né? Mas aí eu passei por outro processo, muito difícil, que aí durou esse final de 2017, início de 2018, e foi até mais ou menos junho eu cuidando da minha saúde e tal, porque eu passei por várias coisas assim. Nessa área ginecológica, para vocês entenderem, foi nessa área ginecológica. E aí, gente, quando foi em 2018, eu falei assim: bom, eu preciso me dedicar à minha saúde e tal, pra depois eu tentar engravidar. Então, minha prioridade vai ser cuidar da minha saúde. Mas aí eu preciso fazer uma observação no meio disso tudo. Até 2016, eu não tinha problema ginecológico nenhum. Nem infecção urinária me dava. Nem coceira, porque a gente tem essa coceira que se chama candidíase, né? Que se você ficar muito estressada, aquela coisa você tem. Eu nunca tinha tido nem isso. Foi só eu falar que eu queria engravidar que as coisas começaram a acontecer assim nessa área. E eu não tinha percebido, eu não tinha analisado isso. E aí quando foi esse ano, Deus me despertou para isso. Que tinha coisa fora do normal. Tem coisa fora do normal. Você ir no médico, o médico falar assim: tá tudo jóia, pode tentar agora virar pro teu esposo e falar assim: ó, faz a tua parte, porque a dela tá ok, faz a tua parte que tá tudo certinho. Foi isso que o médico falou pra gente. E do nada aparece um problema. Aí daqui a pouco, do nada, aparece outro problema. Você tá assim, tranquilo, é só você falar assim: vou tentar engravidar a partir de agosto. Puf, surge um problema. E era isso que estava acontecendo na minha vida. Aí foi quando Deus me despertou que tinha alguma coisa ali que não era da saúde, sabe? Tinha alguma coisa além. Então, eu quero despertar vocês aqui contando a minha história para o seguinte: você já tentou de tudo, sua saúde tá ok, a saúde do esposo tá ok, começa a ver seu lado espiritual.
Começa a ver, começa a lembrar, será que alguém não amaldiçoou vocês? Tem gente que não acredita, para quem não acredita, glória a Deus, beleza, mas maldição existe sim. Existe bênçãos e existe maldição. Existe o mundo espiritual sim. Se você não vive nisso, ok, deleta tudo que eu estiver falando. Mas se você tem um pouquinho de conhecimento, se você sobre isso que eu falo, né? E se você acredita nisso, começa a investigar esse lado. Tem pessoas que falam besteira. Ih, sair, vai conseguir engravidar mais não, já era. Quando eu tive gravidez ectópica, teve pessoas que falaram isso, consegue engravidar mais não, já era. Como se agora eu fiquei estéril. E eu ouvia muito isso de uma pessoa conhecida, não vou citar nome aqui. Assim que eu conheci essa pessoa, as pessoas falavam, não pode ser mãe. Tadinha, não pode ser mãe. E eu ficava assim, tadinha, mas por que será que ela não pode ser mãe? Aí depois eu fui conhecendo a história. A pessoa tinha tido só uma gravidez ectópica. Ela perdeu uma trompa, então isso faz com que você perca 50%, tá? Não é nem capacidade, né? Mas é assim, você fica com... vamos ter que falar capacidade porque é por causa da trompa ali. Tem 2 trompas, então cada uma faz 50%. Você perdeu uma, você tá com 50% só trabalhando, né? Então, é isso aí. Aí eu falei assim, gente, depois que eu fui entender sobre isso, eu falei, gente, mas a criatura não era estéril. A criatura não tinha problemas para engravidar. Ela teve um problema. E as pessoas começaram a amaldiçoar a vida dela sem saber, jogando isso. Aí isso traz todo um transtorno para a vida da pessoa. E isso aconteceu na minha. Então, toda vez que eu falava que ia engravidar, surgia um problema na minha saúde. Coisas que eu não tinha. Tava ótimo, tava ok. Gente, até meus 28 anos eu não tinha nem ido em ginecologista pra fazer exame nenhum. Ok que eu não fazia nada também, né? Mas eu não tinha ido, eu não tinha problema, não me dava nada. O meu problema era estômago. Fora isso, não me dava nada. Então, às vezes, a gente tem que analisar o que tá acontecendo. A gente tem que procurar os médicos, sim, e tal. E se os médicos não podem resolver, a gente tem que buscar a ajuda de Deus. E a gente tem que avaliar o que tá acontecendo. Repreender todas essas maldições que são jogadas sobre as nossas vidas. Porque isso acontece. Às vezes a própria família amaldiçoa. Às vezes um ex-namorado seu amaldiçoa. Uma ex-namorada do seu esposo amaldiçoa. Porque não quer ver o casal feliz. Então eles já amaldiçoam. Não vai ter filho não. Enquanto eu viver, eu não quero que eles tenham filho, que não sei o que. E a pessoa começa a fazer coisas ruins sobre a vida. Então esse ano Deus me despertou muito para isso, tá? E eu fiz campanha, orei a Deus para que todas essas coisas realmente fossem jogadas por terra. Só que Deus continuou falando para mim que não é tempo ainda. Não é tempo. Então depois que você faz tudo que está na tua alçada, você tem que entender que existe o tempo de Deus, tá? Então essa coisa que às vezes a pessoa fica desesperada. Meu Deus, eu queria ter tanto filho, por que Deus não me deu? Por que eu engravidei? Por que comigo? Por que tá acontecendo comigo? Porque a gente se acha mais especial do que os outros, né? Na verdade, eu nunca fui de falar isso pra Deus, não, porque eu sou bem pé no chão mesmo, né? Tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu tô passando por essas coisas porque lá atrás, quando Jesus veio, que foi preso, eu estava lá no meio da multidão e eu gritava, Barrabás! Solta-te, Barrabás! Eu sempre levo pra esses lados assim, porque eu falo, o negócio tá errado, tá em mim, né? Não é em Deus, tá em mim. Então eu preciso resolver. Óbvio que eu não acredito em reencarnação, nada disso, tá, gente? É uma coisa que eu falo sempre pra descontrair. Quando eu tô numa situação muito braba, eu sempre falo, meu Deus, por que eu fui gritar Barrabás naquele dia? Né? Só pra descontrair a minha mente, coisa de gente louca. Bom, isso acontece com muitas mulheres, tem muitas mulheres com dificuldades. A gente só vê a dificuldade do outro quando a gente tá passando por isso. Então, muitas das vezes, a gente nem faz ideia. A gente vê um monte de gente grávida. Gente, tá todo mundo grávida! Sangue de Jesus tem poder, eu não quero engravidar agora, não. Aí, quando a gente quer engravidar, a gente pensa assim, nossa, um monte de gente grávida e eu não engravido! Né? Só que tem um monte de gente também que não tá conseguindo engravidar. Tem um monte de gente que tá passando por certos problemas. E a gente também tem que enfrentar as pessoas, os conhecidos, né? Aqueles conhecidos que acham que, ai meu Deus, engravidei, ela tá com inveja de mim porque ela não conseguiu engravidar até agora. Ai meu Deus, vou me afastar. Aí às vezes o filho da pessoa nasce e a pessoa fala assim, não vou deixar vir não, porque ela não conseguiu engravidar, já tá tentando um tempão. Eu engravidei aqui do nada, não quero que venha ver não, não quero mesmo. E a pessoa dá aquela afastada, então a gente tem que enfrentar tudo isso. Tudo isso a gente tem que enfrentar. Eu às vezes enfrento de boa e às vezes eu não enfrento de boa. Aí eu faço minhas ligações, começo a reclamar, falar, que às vezes você fica chateado, né? Porque a pessoa não consegue entender que você não tá com inveja dela. Aquilo ali é dela, você quer o seu. Se ela tá dando dela, glória a Deus por isso, que Deus dê mais pra ela, se essa for a vontade dela. Se não for, amém.
sabe? E quando for a minha vez, eu vou aproveitar ao máximo. Eu vou viver intensamente aquilo ali. Então, uma coisa que eu quero trazer pra vocês: espera o tempo de vocês tranquila, festeje pelo outro que tá vivendo esse momento, que às vezes teve dificuldade pra engravidar e às vezes não teve, engravidou, nem queria, engravidou. Então, agradeça a Deus pela vida deles. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é essas pessoas que nos fazem mal de alguma forma, que eu falo que nos querem nosso mal mesmo, que não quer que engravide, que tá ali na torcida, que faz até umas simpatias pra que você não consiga realizar seu sonho, joga palavras assim ofensivas mesmo, útero fraco. Gente, vocês amigos já falaram que meu útero é fraco? Eu falei, sangue, Jesus tem poder, não sabe nada. Tu se formou em qual faculdade de medicina, ô criatura do mal? Criatura do mal, tu fez o quê? Pra tu tá falando que meu útero é fraco, que eu não aguento carregar uma criança? Que é por isso que eu não engravidei? Por quê? Fez qual foi a faculdade? Não foi faculdade nenhuma. A pessoa fez a faculdade da língua, né? De falar demais, né? De falar demais. Então a gente tem que ouvir muitas coisas, a gente tem que aturar muitas coisas. E para isso a gente precisa ser muito forte. Aquela pessoa ali, de repente, não aguentaria metade do que você aguenta. Então, gente, só entrega ela na mão de Deus, só ora por ela, que quando você ora por ela, Deus abençoa a tua vida, sabe? E às vezes as pessoas se incomodam, sim, com a sua vida, né? Elas não querem ver, acham que você já ri demais, acham que você já é feliz. Eu tive que ouvir, assim, que eu tive a gravidez ectópica, que foi bom eu passar por aquilo, porque eu era muito imatura. Isso não se fala pra ninguém. E não interessa que você tá achando isso, mas você não tem que falar isso pros outros, né? Não é legal falar. Mas as pessoas são cruéis, infelizmente elas são cruéis, falam besteira, falam demais. Eu quero motivar vocês a buscar Deus, a esperar o tempo de Deus. Acredito que eu já falei no começo do vídeo, mas eu vou falar agora de novo. O versículo que Deus mais falou na minha vida esse ano é: todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Fica lá em Romanos 8, se eu não me engano. Então, tudo que acontece na sua vida está cooperando. Então, tudo que acontece na sua vida, gente, não é à toa, não é em vão. Deus tem um propósito. Eu não sabia que eu era assim. A gente vai se conhecendo. Então, tem situações que são importantes pra gente se conhecer. Hoje eu paro e falo assim: graças a Deus o Senhor não me deu filho antes. Porque eu tenho aprendido tanta coisa, que hoje eu sei que eu vou ser uma mãe melhor. Quando eu engravidar, eu vou ser uma mãe melhor, sabe? E que eu não seria antes. Porque seria meio a moda Bangu, porque eu não me preparei pra isso. A moda Bangu é um termo, né? Vocês sabem, né? Eu não me preparei pra isso. Então, o tempo que Deus está te dando hoje é o tempo de preparo, se prepara. Eu não sabia, né? Como eu estava falando, eu não sabia que eu era assim, mas eu gosto de tudo na minha hora. Eu não fazia ideia disso. Então, quando eu contei assim, meio mostrando pra vocês isso, tipo, tá na hora da gente engravidar, vamos tentar? Tipo, tá na hora. Quem dita a hora é Deus, não sou eu. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente quer as coisas muito na nossa hora. E quando eu vi que Deus não daria o filho, não era tempo, eu falei assim: então eu não quero mais. Não quero mais. como assim? Como assim? Como assim? Não é no meu jeito, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Então, que vocês entendam que há um tempo preparado para tudo. A gente levou 9 meses para nascer, né? Alguns foram mais apressados e vieram com 7, mas esse era o propósito de Deus na sua vida. A gente levou um tempo para conhecer o namorado, o esposo. A gente levou um tempo dentro do casamento para conhecer a pessoa. A gente leva um tempo para se conhecer. Então, tudo na nossa vida tem um tempo. Às vezes a gente acha que é muito, mas não é. Não é. É igual o professor. Às vezes aquela criança na primeira série há 2 anos e a mãe tá achando que já tá tempo demais. A criança mesmo já não tá aguentando mais a primeira série. Mas o que ela tá fazendo para sair daquilo ali? O que ela tá fazendo para sair da primeira série? E o professor olha para ela e fala assim: gente, essa criança não se esforça. Essa criança não aprende. Eu passo lição, já mudei tudo, já coloquei brincadeiras, agora inseri brincadeiras para ver se ela aprende. E a criança não tá nem aí. Como que vai ser? Ela só quer brincar, mas ela não quer aprender. Como que eu faço? Não tem como eu passar ela de série. Não tem. Ela precisa aprender. E é a mesma coisa na nossa vida. Às vezes a gente precisa aprender algo. Por isso que a gente ainda tá naquilo ali, tá? Então, que você fique com essa mensagem hoje, que você medite nisso. Eu espero te ajudar de alguma forma. E até os próximos vídeos, tá? Que eu não sei ainda se vai sair uma vez por semana ou de 15 em 15, mas logo em breve a gente vai ver isso direitinho, tá bom? Então é isso, gente, ó. Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!